Adiada a votação do projeto de lei que prevê a criação de uma nova autorização de residência da CPLP e também a possibilidade de imigrantes brasileiros e de outros países que compõem a comunidade de países que falam a língua portuguesa chegarem em Portugal como turista e solicitar uma autorização de residência. Hoje, dia 11 de outubro de 2024, chegou ao Parlamento português o projeto de lei de autoria do governo de Portugal que prevê essas possibilidades. Entretanto, estava previsto que ocorreria a votação hoje e muitos imigrantes criaram expectativa para já ter uma resposta definitiva. Entretanto, foi adiada essa votação e no vídeo de hoje eu quero comentar os fatos e como ocorreu essa apresentação do projeto de lei do governo de Portugal no parlamento e contar basicamente quais são os próximos passos e qual seria o prazo e como isso deve acontecer. Será que isso vai para frente? Vamos explicar para vocês nesse vídeo de hoje. Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te contar basicamente o que aconteceu hoje no Parlamento Português em relação à tramitação do projeto de lei que prevê a possibilidade de brasileiros entrarem aqui em Portugal como turista e pedirem uma autorização de residência da CPLP e também de uma nova CPLP com duração de 2 anos, com recolha de dados biométricos e permitindo reagrupamento familiar. Então vamos lá, gente. O que aconteceu? Hoje nós tivemos, às 11 da manhã aqui de Portugal, começou a discussão no parlamento sobre esse projeto de lei. O primeiro ponto iniciou com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, defendendo o projeto de lei, afirmando sobre a necessidade que Portugal tem da presença dos imigrantes e falando também que precisamos separar pensamentos preconceituosos dos imigrantes. Muita gente pensa que o aumento da criminalidade é em virtude da imigração, muita gente pensa que os imigrantes tomam os lugares de portugueses e o ministro fez questão de dizer que os números não apontam nada disso e que, na verdade, existe um preconceito de alguma parcela da população de Portugal em relação a esses imigrantes. E, além disso, defendeu o ministro que essa possibilidade de pedir uma autorização de residência em Portugal não é algo similar à manifestação de interesse, que haverá, não disse como, mas que haverá mais garantias para o governo de Portugal. Então defendeu o projeto, apresentou para o parlamento para que pudesse fazer ali a análise antes da votação. E André Ventura, do Chega de Portugal, que é um partido de extrema-direita, pediu para intervir e fazer ponderações, inclusive questionando para o ministro, mas como isso vai acontecer? Como que acaba a manifestação de interesse e tem também a possibilidade, propõe a possibilidade de ter uma entrada como turista para pedir uma nova autorização de residência? Então, é meio conflituoso na visão do André Ventura. Então, isso causou um debate extremamente acalorado. Muito provavelmente, do jeito que estava ali a proposta de lei, não seria aprovado. O projeto de lei não seria aprovado porque muitas dúvidas, um texto muito genérico, muitos pontos que precisam ser analisados. Como eu falei para você anteriormente, a gente tem um vídeo completo sobre esse projeto de lei. É algo muito amplo que fala sobre controle de fronteiras, sobre a criação de um novo órgão dentro da PSP para fazer a função que o CEF fazia anteriormente. Seria, como estão dizendo aqui em Portugal, um CEF low cost, ou seja, com custos mais baixos. Então é algo que vai atingir vários órgãos e vários setores de Portugal. Então há necessidade de ter mais detalhamento. Então o que aconteceu? Diante desse debate acalorado, de muito acirramento de ambos os lados, de quem defende o projeto de lei e de quem é contrário a esse projeto, foi adiada a votação. E o projeto de lei foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Direito do Parlamento Português, para que sofra ajustes e modificação. Sinceramente, agora colocando um pouco da minha opinião, ao analisar o projeto de lei, você realmente vê que é um texto muito genérico. Do jeito que está, se aquele texto é aprovado, ainda precisaria de uma lei para regulamentar aquele direito. Então, algo extremamente genérico. Não diz como, qual será o processo, quanto tempo vai durar, aonde será feito. Então, a gente precisa de mais informações. Foi isso que achou também o parlamento. Então, foi encaminhado para a Comissão de Constituição do Parlamento Português. E, Henrique, há um prazo específico para isso, para ser analisado? Não há um prazo. Não se sabe quando vai sair do parlamento,
quais serão os ajustes que serão feitos ali, né, nesse projeto de lei, se vai mudar, se vai ter exigência, se vai deixar de existir, se vai ser aprovado, a gente não sabe ainda. Então, para quem aguardava, quem achava que ia ter uma resposta já definitiva nessa votação, não foi isso que aconteceu. Então, agora precisa passar pela comissão do Parlamento Português para sofrer os ajustes e modificações, para que depois volte ao Parlamento para ser votada, analisada e, digamos que esse projeto vá para frente, depois ainda passa pela sanção ou veto do presidente da República de Portugal. É muito importante destacar que o principal objeto de polêmica desse projeto de lei foi exatamente essa possibilidade de imigrantes entrarem aqui em Portugal como turista e conseguir ter uma autorização de residência, ter um processo simplificado para conseguir uma autorização de residência. Foi esse o principal debate. Então, do jeito que está, do jeito que se apresentou a discussão hoje no Parlamento, eu não vejo como provável que o projeto de lei passe da forma originária como foi apresentado, como foi defendido pelo ministro Antônio Leitão Amaro. Então, nesse momento, diante do que foi dito, diante do que foi apresentado pelos partidos da oposição, isso vai dificultar muito a aprovação desse projeto de lei. E não sabemos quando isso vai acontecer, como vai acontecer. Então, ainda é algo muito imprevisível. Uma coisa que precisa ser analisada é o seguinte: no dia 10 de novembro, o governo de Portugal vai precisar prestar contas com a União Europeia sobre o controle de fronteiras para continuar fazendo parte do espaço Schengen. Então, Portugal precisa que esse projeto de lei passe, inclusive isso foi mencionado pelo ministro Antônio Leitão Amaro. Portugal precisa que esse projeto de lei seja aprovado para que eles possam prestar conta com a União Europeia e Portugal não sofra risco de ter sanções ou até mesmo ser expulso do espaço Schengen. Então, vai precisar haver um diálogo muito interessante entre o governo de Portugal, que está propondo essa lei, e o parlamento para tentar entrar num consenso para que esse projeto de lei passe e seja sancionado pelo presidente de Portugal. Então, muito provavelmente, algumas concessões terão que ser feitas. Do jeito que foi debatido hoje, não foi algo muito animador para quem pensa nessa possibilidade, quem está contando com essa possibilidade para chegar em Portugal. E, diante do adiamento, aí há ainda muito mais imprevisibilidade em relação a esse processo. Então, meus queridos, basicamente, isso que aconteceu hoje nesse debate, nessa discussão dentro do parlamento para a votação do projeto de lei. Foi realmente algo muito acirrado, ânimos extremamente exaltados, que apareceu não ser uma questão muito simples. Vocês que estão nesse processo de imigração, de querer morar em Portugal, a minha recomendação, se você está pensando em chegar em Portugal até o final do ano ou no começo do ano que vem, mantenha o teu planejamento, identifica o visto mais adequado para você e para a tua família. Existem muitas possibilidades, visto para estudar, visto para empreender, para procurar trabalho, para viver de rendimentos. Existem muitas formas de você entrar regularmente em Portugal. E diante dessa incerteza, diante de mais de 400 mil processos que estão pendentes de legalização, de imigrantes brasileiros que já estão aqui em Portugal, que já têm a CPLP e que não têm um cartãozinho sequer, sem somente uma folha de papel A4, eu não te recomendaria depender de vontade, de boa vontade de governo português para te dizer como você vai se regularizar. Então, o visto acaba sendo a maneira de você resguardar os teus direitos ainda no Brasil para já chegar aqui em Portugal com maior tranquilidade para conseguir a tua autorização de residência. Então, meus queridos, continua o teu planejamento, solicita o teu visto de procura de trabalho ou qualquer outro visto de residência. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos sobre todos os vistos, te ensinando sobre como fazer, quais são os documentos necessários, dicas, para que você possa fazer a melhor aplicação possível. E caso você queira, aqui o Direito Além das Fronteiras é uma equipe voltada, pronta para te ajudar, para que você tenha uma consultoria completa de aplicação de visto de residência. Então, primeiro te ajudando a identificar o visto adequado e depois montando o teu processo para que você tenha sucesso nesse processo migratório, meus amigos. Então, tenham atenção, saibam que isso ainda está muito imprevisível, essa possibilidade de entrar como turista e pedir uma autorização de residência. Isso não existe hoje e não se sabe quando existirá e se existirá. E essa nova CPLP é só uma promessa. Torcemos que isso aconteça de fato, que os brasileiros tenham essa possibilidade, mas nesse momento isso não existe.
Então a gente precisa ser responsável e te contar que você precisa se planejar e dessa forma estar pronto para Portugal, para viver tudo que Portugal pode te oferecer. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês entenderem o que aconteceu hoje em Portugal, por que foi adiado o projeto de lei e quais são as perspectivas futuras sobre esse projeto. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, em primeira mão sobre Portugal, segue a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que a gente postar vídeo você receber notificação e a gente vai estar sempre aqui trazendo o melhor e mais rapidamente possível para vocês. E claro, sempre com a nossa opinião, não sou o dono da verdade, quero saber aqui nos comentários o que você acha sobre esse adiamento. Será que vai ser aprovado? Será que vai demorar? Será que isso vai correr de uma forma mais rápida agora? Me conta aqui, eu quero saber a tua opinião. Então, meus amigos, agradeço a tua atenção, deixa o teu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.